Pessoal, a Polícia Federal cumpriu na tarde dessa sexta-feira 5 mandados de busca e apreensão contra o governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, e contra o ex-secretário executivo da Segurança Pública do Distrito Federal, Fernando de Souza Oliveira. A ação corre a pedido da Procuradoria-Geral da República. Os dois são investigados no inquérito do Ministério Público Federal que apura a conduta de autoridades de Estado que se omitiram durante a invasão das sedes dos 3 poderes no dia 8 de janeiro. A defesa de Ibanez Rocha informou que as buscas serão, abre aspas, a prova definitiva da inocência do ex-governador. Afirma ainda que a decisão de busca é inesperada e que Ibanez sempre agiu de maneira colaborativa diante da investigação. Vou começar com o advogado, com o Calazans. Tá tudo certo aqui dessa vez, já que foi a PGR que pediu, ou o rito tá meio equivocado? Já tem um grande avanço aí que é a participação da Procuradoria-Geral da República. O Ministério Público, pelo menos, foi o autor do pedido. Isso torna, pelo menos, o início do procedimento legal. Tem exageros, mais uma vez. Aliás, exageros como também acontecia na época da Operação Lava Jato. Essa busca e apreensão feita no escritório de advocacia e que com certeza extrapola os limites políticos da pessoa do Ibanez, ela é uma violação à advocacia, porque lá existem documentos e informações que foram vasculhadas da relação do advogado e da sua equipe, porque o Ibanez, antes de ser governador do Distrito Federal, foi inclusive presidente da OAB do Distrito Federal. É um advogado muito conceituado, muito atuante lá no DF. Então, lá no escritório dele tem documentos que envolvem informações dos seus clientes, os clientes do escritório. Informações, muitas vezes, que não são do interesse desses clientes que sejam levados ao conhecimento da polícia ou do judiciário. Isso é natural da advocacia. O cliente, ele conta coisas, ele apresenta informações para o advogado, de acordo com uma relação protegida pela lei, para que o advogado elabore a sua defesa, e aquele escritório também atua em questões criminais, agora vai saber o tipo de informação que não foi visualizada ali. Então, a busca e apreensão de forma específica no escritório do Ibanez representa uma quebra da legalidade e do Estado democrático de direito. Emerson Celestino. E não é qualquer advogado que representa o libanês. O Ibanez, né, Calazans? É o Cacai. O advogado do Ibanez é o Cacai, aquele que anda de bermuda dentro do STF. Eu queria só ler um trechinho aqui do que ele disse, o Cacai, hoje, abre aspas, esta não é uma questão política, é de respeito aos direitos dos advogados e dos que precisam se socorrer na advocacia. Na verdade, é um atentado à estabilidade democrática, declarou o Cacai, que frequenta, né, os corredores do STF. Então, assim, o que dizer diante de tudo isso? Será que estão levantando sarrafo, agora estão procurando cabelo em ovo, né, em escritório de advocacia, alguma coisa relacionada a ministro? Pode ser que venha mais novidades por aí, inclusive a respeito do GSI, né, que parece que a revista Veja vai soltar algumas matérias aí, alguns trechos que foram com exclusividade, que a Veja sempre consegue, não sei como, áudios e trechos que saíram de dentro do GSI. Vamos aguardar, acho que segunda-feira a gente vai ter bastante novidade a respeito disso tudo, viu, Vitor? A Veja consegue, deixa eu responder o selecionador, a Veja consegue com um corpo de jornalistas extremamente competentes dessa revista. E alguém lá dentro, lá dentro criticava tanta eles, Veja aqui, agora está mas ela está fazendo o papel dela. Mas sempre fez, o chamado consórcio do mal, a Folha de São Paulo, inclusive, né? A Folha de São Paulo tá batendo o Globo, Terra, Estadão. Como sempre fez, jornalista faz trabalho jornalístico, ponto. E não importa governo. Nem é assim que funciona. É assim que funciona. Um abraço para a rapaziada aí. Quero fazer só um encerramento aqui, Vitor, que é uma preocupação que eu tenho manifestado nas minhas opiniões aqui na bancada, que a gente precisa lançar um olhar que seja capaz de enxergar não só o fato agora.
É claro que eu digo que quem praticou os atos, quem cometeu esse vandalismo absurdo, tem que responder nos rigores da lei e de forma exemplar. Mas tem que obedecer o devido processo legal, porque a jurisprudência disso vai depois estourar na vida do cidadão que está aqui, na comarca, na cidade pequena, e que nem sempre tem uma estrutura gigantesca de defesa. O reflexo disso depois na vida do cidadão comum é muito ruim. Então, por isso que nós precisamos lançar um olhar mais amplo. E isso não significa deixar de punir os envolvidos. Vai lá, Gilmar. Olha, na verdade, a gente sempre disse que o Brasil é um país das impunidades. E no momento que se precisa comprovar determinados crimes, é necessário sim quebrar sigilo, é necessário sim verificar o que se esconde nesse escritório do advogado, porque quem não deve, não teme e está num processo de investigação. Se ele não tem nada a temer, vai se provar que ele não teria nenhum problema e a gente torce para isso. O Edivaldo lembrou muito bem, na função de jornalista, a gente dá a notícia, a gente se atém aos fatos. Opinião, a gente respeita, mas fatos são fatos e há uma necessidade das pessoas nesse momento parar de fazer torcida. Tem hora que a gente fala sobre um determinado assunto, é um fato, as pessoas acham que a gente é de direita. Quando você fala algo que desagrada a esquerda, já taxa a gente como esquerda ou direita. Tem que parar com isso, a gente tem que se ater aos fatos. E o que é aplicado para A é aplicado para B. O que é aplicado para o lado direito tem que ser aplicado ao lado esquerdo. Agora, o que a gente não pode é ficar tentando arrumar pelo em ovo. Toda vez que alguém recebe uma investigação, porque não pode fiscalizar tal assunto, não pode se ver tal assunto, porque o cidadão comum realmente de bem não vai ter problema nenhum com a justiça. Edivaldo Magro, para concluir. Pois é. Eu acho que o senhor Ibanez está esticando a mãozinha para receber umas argolas. Ou vai preso ou vai perder o mandato, né? E apesar que ele, no depoimento que ele deu semana passada, ele deixou muito claro que o projeto, né, o programa de segurança que estava pronto para ser aplicado aquele dia foi sabotado. Ele diz, inclusive, que trocou mensagem naquele dia com o seu Fernando Oliveira, que era o secretário interino, ficou sabendo naquele momento, ainda de manhã, quando tocava a mensagem, que o seu Anderson Torres estava nos Estados Unidos e teria tocado mensagem também com o seu Flávio Dino, que é o ministro da Justiça. Tem muita coisa ainda para se esclarecer nessa história toda, viu, Vitor? Aí quem nos ouve, independente dessa história de entrar no escritório ou não sei se foi um escritório de advocacia, parece que não fica claro, não sei se foi um escritório de advocacia. Palácio, Buriti, e a casa dele. É de se supor que vai haver um cuidado, né, com relação a esse limite, né, do que é sigiloso, essa relação, mas está em andamento uma série de inquéritos, uma série de ações. Inclusive tem um nome bastante sugestivo, a Operação Ulisses, né, da Polícia Federal. Nesse sentido, eu acho que a gente vai ter... a gente tem pautado aqui sempre, porque há suspeita, sim, né, de omissão do próprio Zé Múcio, do secretário do Ministro da Defesa, do próprio Dino, né, que é o Flávio Dino, secretário da Ministro da Justiça. Então, sim, o que nós esperamos, e nós vamos sempre pautar aqui, em relação à transparência, e que peguemos, que se chegue a quem efetivamente está envolvido nessa história toda aí. E me preocupa, sim, algumas fronteiras que estão sendo quebradas, né? A AGU, né, a Advocacia Geral da União, criou uma Procuradoria de Defesa da Democracia, que ainda não está muito claro como ela vai agir. E é preocupante isso. E quem Eu participo de um fórum de jornalistas, quem vai declarar isso? Nós participamos de um fórum de jornalistas, estamos preocupados. Por quê? Pode se tornar uma militância judiciária do Estado contra o cidadão, viu, Rogério? Principalmente contra o jornalismo. E um projeto de lei... E é muito perigoso então, isso. Não sei se é do seu conhecimento, Edivaldo, mas também já está com o ministro da Justiça um projeto de lei que o governo está estudando, se manda para o Congresso ou não, que obriga as plataformas, redes sociais a retirar imediatamente qualquer notícia que eles consideram como antidemocráticas antes de uma medida judicial. Sem precisar passar pelo sempre colegiado. Nós vamos ficar atentos a isso, nos preocupar com relação a isso,
Nós, como jornalistas, talvez até mais temos uma obrigação de zelar pelo direito de expressão, pela liberdade de expressão, mas sempre com responsabilidade, né, Gilmar? Não dá para ser irresponsável no tratamento da notícia, Vitor. Vitor, tem uma questão, eu quero deixar Rapidinho, claro... Sim, Lazans. não, só para deixar claro o seguinte, que eu sou contra a entrada no escritório de advocacia do Ibanez, da mesma forma como eu sempre me manifestei publicamente contra aquela condução coercitiva do Lula no aeroporto de Congonhas e também a divulgação do áudio do Lula com a Dilma, que também foram abusos, independente se é de esquerda ou direita. O problema é que quando a gente justifica a ilegalidade de um lado, aí ela vem do outro lado também. E não é qualquer advogado, né? São 6 horas e 55 minutos.